o Império Romano estava dominando, e algumas pessoas, judeus, acabavam trabalhando a serviço desse império. E Zaqueu se torna um publicano, um coletor de impostos para o Império Romano. E ele então passa a ser uma autoridade. E segundo alguns historiadores, era comum que esses publicanos, e Zaqueu era chefe dos publicanos, então ele tinha um cargo de autoridade. Eles tinham a seu serviço um grupo de soldados que ficavam ao seu dispor, que caminhava com eles enquanto eles executavam o trabalho de coletar os impostos, e era comum que eles acabassem extorquindo a população. Já era muito grave eles terem que pagar imposto para o império. Mas esses homens publicanos, eles acabavam também tirando a parte deles. Então ele era um homem que extorquia o povo, e esse povo eram seus próprios irmãos. Com isso, ele acaba sendo, assim como todos os demais publicanos, odiados pela sociedade em que ele vivia. Mas Zaqueu era um judeu. Ele conhecia a lei, conhecia as profecias bíblicas acerca do Messias. Então ele ouve falar de Jesus e ele crê que Jesus é o Messias. Mas ele está ali tomado pela culpa devido às decisões que ele tomou. Em algum momento, possivelmente, ele foi um judeu fervoroso, praticante da fé judaica, mas agora ele se encontra ali perdido, depois de ter tomado um rumo diferente para a sua vida. Mas ele reconhece Jesus como Cristo, ele reconhece Jesus como o Messias, o Filho de Deus, mas ele estava ali tomado pela culpa e se achando indigno. Mas ele queria pelo menos ver Jesus passar, talvez para testemunhar futuramente que viu o Mestre quando ele visitou a sua cidade. Então o texto diz que ele sobe em um sicômoro. Em algumas outras edições é uma figueira brava, uma árvore que tinha espinhos. Então ele se despoja do seu orgulho, ele sobe, ele se machuca, ele rasga as suas roupas que deviam ser caras. Ele faz tudo isso apenas para ter uma posição privilegiada para poder ver Jesus passar. E o texto diz no verso 3: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então, ele era um homem de pequena estatura, mas eu acredito que o que leva ele a subir nessa árvore, o que leva ele a fazer alguma coisa, não era apenas a dificuldade de enxergar Jesus por ser ele de pequena estatura, mas é porque Zaqueu tinha a consciência de que ninguém iria ceder a sua vaga, um espaço para ele, porque ele era odiado por aquelas pessoas. E todos estavam ali ao redor de Jesus com algum problema, precisando de cura. E então, quem iria ceder a sua vez na fila para um homem que era considerado um homem de mau caráter e que era odiado pelas pessoas que estavam ali? E é do ser humano não dar segunda chance, não dar oportunidade de recomeço para aqueles que estão vivendo uma vida errada. Então ele, percebendo essa limitação, que não era apenas a física, mas era a multidão contra ele, ele sobe nessa árvore para ver Jesus passar. Mas ele é surpreendido quando Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na tua casa. Jesus surpreende todo mundo,
Porque quantos ali ao redor dele não se achavam justos, dignos, não se achavam bons, e Jesus se dirige àquele que era considerado o pior de todos e diz: eu quero me hospedar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desce depressa e recebe Jesus com alegria, porque alguém que só ouve não, porque alguém que só tem as portas fechadas diante de si, quando está diante de uma oportunidade, essa pessoa recebe essa oportunidade com alegria. Ele entendeu aquele momento e ele leva Jesus à sua casa e